Olha que coisa interessante, né? O violento açoite das ondas aqui contra os navios tem sido a causa de muitos naufrágios, por exemplo. O navio, por exemplo, que estava lá o profeta. Que profeta? Profeta Jonas. Sim, o navio que estava o profeta Jonas, e ele embarcou para quê? Ele embarcou para fugir da presença de Deus e enfrentou as forças das águas quando Deus lhe enviou uma grande tempestade. Está lá em Jonas 1,4. Agora é interessante, você vê que aqui já começa a mostrar um ponto espiritual, que tem muita tempestade, que a causa dessa tempestade é porque, meu querido, minha querida, não se afaste, não fuja, não abra mão da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, não faça isso. Então você já tem lá, ó, primeiro ponto, a perda de controle. Você tem no segundo ponto uma força superior. Você já tem aí no terceiro ponto o açoite das águas e das ondas. E agora você tem o quarto ponto, que é os danos causados por esse tipo de tempestade. Os danos, por exemplo, causados por uma tempestade como essa podem ser incalculáveis. As tempestades da vida, por exemplo, ela causa danos à alma. Ela causa danos à alma, ela traz por causa disso uma angústia, depressão, desânimo. As feridas, por exemplo, gente, interiores, afetam comportamentos, relacionamento, a maneira, por exemplo, de encarar a vida e até mesmo, queridos, a fé. É grande, por exemplo, que eu vou dizer agora, e é grande, por exemplo, o estrago, gente, causado por um coração ferido, como está lá no Salmo de número 102, depois você vai lá, anota, ó, Salmo 102, o verso de número 4. E aí vem uma questão que muita gente não para pensar. O quinto ponto que eu chamo a atenção é a perda de equilíbrio. Gente, uma vez eu, muito jovem, estava com um amigo meu de infância e nós resolvemos pegar um barquinho, e era uma fazenda, os parentes desse meu amigo que cuidavam, estavam lá, moravam, tudo, no Paraná. E a gente resolveu um dia pegar esse barquinho, inventamos de remar e vamos os dois, todos, né, achando que tá, vamos tirar uma onda, vamos. E do nada, a gente não deu conta, como eu falei no começo, o céu estava fechando, estava rumoso de vir uma grande chuva. E, enfim, aconteceu tudo isso. Veio um grande vento, primeiro veio um vento fortíssimo, gente. Que quando começou a bater nesse barco, quando começou a ver as águas querer entrar dentro desse barco, você imagina o desespero. E a gente, muito jovem, não tinha noção, rema daqui, rema dali, o barco não respondia. A gente estava no meio de não era nem lago, era um rio mesmo, né, que fazia parte, que usava aquela fazenda. Querido, e aí vem a questão, o barco vira para um lado, quer virar para o outro, você quer, primeiro momento, você quer segurar, você não sabe se rema, se segura, não sabe se segura, se rema. Vira uma confusão na sua cabeça, porque você quer ali buscar o que? Salvar a sua vida. Chegou um momento que esse meu amigo sabia nadar, e nadava até melhor do que eu na época. Não, eu vou pular e vou nadar. Não, se você pular nadar, eu não vou conseguir levar esse barco sozinho, não. Você fica dentro do barco e vamos juntos agora enfrentar a situação e remar. E aí ele desistiu, porque ele ia pular mesmo, ia tentar a nado chegar o mais rápido possível à beira do rio. E aí eu consegui convencê-lo que se nós dois ficássemos, os dois pelejássemos e remar, nós íamos conseguir. E de fato, se hoje eu estou aqui, de fato eles também estão vivos, conseguimos. Mas é uma lição que nós tivemos para toda a nossa vida, eu em particular, sem comentário. Então, por exemplo, quem costuma andar de barco, sabe que uma leve alteração no movimento das águas já obriga o passageiro, tripulante, que seja, buscar o quê? Né? Buscar algo em que possa se segurar. Já se segura rapidinho, pois o balanço, gente, das águas pode lhe comprometer o quê? O equilíbrio. Gente, assim é a tempestade. Quando a tempestade desaba sobre a vida de alguém, perde-se o equilíbrio emocional, mental,
mental e muitas vezes físico, até mesmo financeiro ou familiar. Gente, eu digo mais, há ocasiões em que mais de uma área na vida desta pessoa, deste homem, dessa mulher de Deus é atingida. O patriarca Jó, por exemplo, viu-se desequilibrado em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida. A provação que ele mesmo enfrentou, gente, alterou o seu estado emocional, mental, e ele também, gente, sofria fisicamente. E além disso, perdeu todos os seus bens. Então, aí vem a questão. Se você está entendendo, o quinto ponto fala sobre a perda do equilíbrio. Tempestade. Agora, vem uma questão que muitas vezes a pessoa, ela tem que buscar na palavra de Deus a resposta, porque senão ela vai viver uma vida, sabe, aquela vida de uma tipo, sabe, uma sensação de muita derrota. Puxa, nada deu certo, tudo tá dando errado. E às vezes vem até alguma pessoa dizer, isso aí não sei não, hein? O que você andou fazendo? Sabe, tem muita gente que deveria estender a mão, já começa a usar uma linguagem de acusação. E a gente sabe que o primeiro a tentar nos acusar é o acusador, o inimigo da nossa alma. Então, diante de uma tempestade dessa, por exemplo, da vida, sobre a qual não temos muitas vezes o controle, pois nos ataca e nos invade por todos os lados, gente, é inevitável a sensação de derrota, de impotência, de estar, por exemplo, à mercê de um inimigo poderoso e feroz. Só nos resta o que muitas vezes, como a Bíblia diz aqui, como o salmista diz no Salmo 69, depois você vai lá, Salmo 69, 1 e 2, gritar por socorro, gritar por aquele que tem e detém todo o poder no céu, na terra e, digo mais, até debaixo. Sim, com certeza. Então aí vem uma questão, como vencer? Como que você sai de um negócio desse? Como eu falei, meu amigo queria pular do barco e tentar atravessar ali a gente estava lá no Paraná, e ele queria, não, eu vou pular e vou abraço, gente. Falei, você pode morrer afogado. Eu comecei a mostrar os contras e os prós, e ele preferiu se manter dentro do barco, e juntos remamos e vencemos, e conseguimos pôr não só as nossas vidas de segurança, mas até o barco que era emprestado. Oh meu Deus, entendeu? Aí vai. Então, o primeiro ponto, você tem que começar agora a controlar o pavor. Então, primeiro ponto, se você não sabe, aí vem, você sabia. Há uma diferença, gente, entre o medo e o pavor. Você sabia que há a diferença do medo e o pavor? Então, vamos mergulhar um pouquinho nisso. Por exemplo, o medo, gente, até certo grau, é uma defesa natural de todo ser humano, sabe? E tem base racional, tem uma base racional. Tudo que foge, por exemplo, ao nosso controle, provoca o medo. Contudo, o medo é benéfico. Como é que é? Sim, o medo é benéfico. Você sabia disso? Não? Sabe? Glória a Deus. Então vamos lá, por exemplo. Pois nos torna o medo, pois nos torna mais atentos. Sim, nos torna mais atentos, e assim este medo ele nos protege. É um sentimento normal. Opa, mas o pavor não. Já o pavor, que é um medo incontrolável, ele é nocivo, irracional. Ele faz, por exemplo, a pessoa fugir diante de um ruído de uma folha seca e correr sem que ninguém o persiga. Só você ler lá em Levíticos, tá? Levíticos 26, 36. Não permita. Se não permita, em nome de Jesus, que o pavor o domine. Como discípulo do Senhor Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer para você, tenha fé, e com ela
venceremos, você, nós, todos nós, em nome de Jesus, com esta fé, venceremos os combates da vida. Te dou uma referência sobre o que eu estou comentando. Você vai lá em 2 Timóteo, depois você lê lá, capítulo 4, verso 7. Então, outra coisa mais importante que eu quero dizer para você. Use o seu potencial. Por que eu falo isso? Você vai entender agora. Por que eu estou dizendo que você deve usar o seu potencial? Gente, na tempestade, por exemplo, que Jesus Cristo caminhou sobre as águas. Como é que é assim? Você não sabia? Sim. Em Mateus capítulo 14, verso 22, 34. Jesus caminhou sobre as águas. Os discípulos iniciaram a travessia do mar depois do entardecer, se você não sabe. Tá? Depois do entardecer. Por volta das 7 horas, por volta lá das 7 horas da noite, entre 3, perdão que eu pulei aqui, por volta das 7 horas, que aí eu expliquei um pouquinho anterior, na quarta, como eu gosto dessa passagem, na quarta vigília da noite, agora sim, entre 3 e 6 da manhã, ó, que coisa legal, por isso que eu amo esse Você Sabia, gente. Lá vem Jesus. Sim, lá vem Jesus. E eu quero dizer uma coisa. Se na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, eles estavam, sabe como? Esses discípulos ainda, eles estavam lutando contra as águas. Gente, isso significa o quê? Isso significa que aqueles experientes, gente, eles tinham experiência, gente, pensa um pouco nisso. Ficaram remando, sabe quanto tempo? 9 horas sem parar, lutando, batalhando. E aí agora surge Jesus andando sobre as águas. Oh, glória a Deus! Gente, eles usaram todo o seu potencial, que foi aprimorado em anos de trabalho duro para resolver aquela situação de emergência. Mas sabe de uma coisa? Mas no fim da madrugada estava, sabe como eles? Cansados, exaustos. Foi então que apareceu quem? Quem que aparece aqui? Oh, aleluia! Aparece, gente, o próprio Jesus Cristo. Sim, então o que eu digo para você? Use o seu potencial, tudo que você aprendeu, tudo que você adquiriu, sabe, através do seminário, através de um discipulado, através, sabe, do seu momento de oração, através daquele momento que você mesmo ou mesma, sendo usado por Deus, foi lá e entregou um recado de Deus. A gente faz tantas vezes isso, esquecemos desse potencial, mas você não pode de uma hora para outra abrir mão já desistindo. Eles não desistiram de uma hora para outra. Gente, foi muito tempo lá lutando, até que o mestre apareceu. E aí que está a questão, sabe? Quando você para pensar nisso, esse, por exemplo, é o empenho que se deve demonstrar diante de qualquer que seja a tempestade. Pois os fracos, gente, ela levará consigo, como está lá em Provérbios 24:10. Então a palavra hoje é: não deixe de usar esse potencial. E a segunda questão é: não desista. Porque os discípulos, por exemplo, no meio da tempestade, se tivesse desistido, não, vamos desistir, não tem jeito não. A morte vai nos abraçar aqui. Não, eles não desistiram de lutar. Não desistiram de lutar. Se eles desistissem, o barco afundaria. Ou então, por exemplo, o vento os lançaria contra um barranco ou um rochedo. Pensa um pouquinho sobre isso. Porém, gente, eles tinham um objetivo: chegar ao outro lado. Deus também, em nome de Jesus, não quer que os seus servos desistam, porque nós temos sim, vamos, em nome de Jesus, chegar do outro lado. Glória a Deus. Que lado? Oh, está para todos sempre na presença do Senhor. Você entende por que se levanta a tempestade? Para você desistir.
Ah, não vou mais cantar, não vou mais tocar, não vou mais pregar, não vou mais para a célula, não vou mais para esse discipulado. Não, quer saber de uma coisa? Vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo, vou fazer mais nada. Cansei, meu Deus, chega, não aguento. Opa, é com você que o Jesus está falando agora. Não desista. Você nem começou a usar o potencial. Aleluia. Supere essa timidez, supere essa incredulidade em nome do Senhor Jesus e comece a clamar por esse Deus Todo-Poderoso. Gente, na primeira tempestade, quando não tinha mais o que fazer, os discípulos clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? Marcos 4,38, vai lá que você acha que eu estou falando. Agora, na segunda, Pedro, afundando nas águas, depois de andar alguns passos na direção do mestre, gritou: Senhor, Senhor, salva-me. Então, aí tem uma lição para mim e para você. Há discípulos que estão clamando, é onde eu vou fazer o fechamento do você sabia, é onde eu estava levando a você até chegar a esse ponto, por exemplo. Mas há discípulos que estão clamando a pessoa errada. É isso que me preocupa. Estão clamando a pessoa errada. Como assim? Clamando e o que você quer dizer com isso? Não entendi. Então, estão clamando a pessoa errada. Por que eu falo isso? Gente, quando enfrenta um problema, né, enfrenta algum problema muito sério, quando a tempestade se levanta, açoita, né, açoita a sua vida, finanças, casamento, né, tantas coisas que acontecem, ministério, a sua forma de conduzir, dirigir, está à frente, sabe, de algo que Deus colocou na sua mão. Quando as coisas começam a levantar, porque se levanta uma grande tempestade, em vez de correr, gritar a este Deus poderoso, ao Senhor Jesus, como tem esse grande exemplo, sabe para onde as pessoas geralmente ficam correndo e correm logo de cara? Para um profeta. Corre para um profeta, alguém, por exemplo, que tem o tal do, né, desculpa a forma que eu vou falar, mas o dom de profecia. Ah, vou ver que aquele profeta tem um dom de profecia. Quem sabe Deus usa, vai falar e vai... Gente... Procura todo mundo, menos aquele que realmente, segundo a palavra, pode dar um basta em qualquer que seja a tempestade. É aí que está a questão. Tá vendo como Deus sempre vai nos levar? Ei, você não me procurou, você não falou comigo não. Eu te mandei falar? Não, não te mandei. Porque a resposta está na palavra. Aleluia, glória a Deus. A resposta está aqui. Agora eu digo mais como profeta de Deus. Não saia do barco. Não saia do barco. Por que eu estou falando isso? Você tem que clamar ao Senhor Jesus e permanecer nesse barco. Por quê, gente? Imagine se os discípulos, em vez de lutar contra as ondas, de clamar pelo mestre, tivesse se atirado para o mar. Como eu estava dando exemplo do meu amigo. Não, vou pular. Não estamos conseguindo. Não, nós dois juntos conseguimos. Vamos agora, vamos colocar nossas forças numa única direção e vamos lutar. Porque o vento era contrário, as ondas, a água começando, sabe, entrar dentro do barco, a nossa cabeça vai afundar. E a gente não tinha experiência nenhuma, hein? E eles tinham muita experiência. Pois é. Então você imagina se eles pulassem, sabe, e de repente largassem, abandonassem o barco. Eita! E em vez de clamar para o mestre, tivessem tido essa ideia, vamos pular, vamos... Não, eles não tiveram essa ideia, eles clamaram por Jesus. Porque se fizessem isso, todos, com certeza, poderiam ter ido a óbito, morrer afogado. Na tempestade, gente, por pior que seja, a melhor atitude que eu digo para você é permanecer no barco. Grave isso. Lá em Atos 27:31, você tem uma referência por aquilo que eu estou proclamando e dizendo a você. Na tempestade, gente, o lugar mais seguro, para quem não sabe, é o barco. O barco, por exemplo, para quem às vezes não está assimilando,
no sentido espiritual, o barco, pode ser o quê? Pode ser o seu emprego, pode ser a sua família, sua própria família, seu próprio casamento. Nunca abandone o barco, ou seja, simplesmente para fugir, sabe, fugir dessa tempestade. Não vou fugir, abandona, sabe, não abandona, por exemplo, o ministério, não abandona, por exemplo, aqueles que estão aguardando, esperando a sua mão estendida, pronto para ajudar e a chegar ao outro lado, atravessar por outro lado. Mas o mais fácil que é, não, tu vai por aqui, se vira sozinho nessa tempestade, eu vou para esse lugar porque esse lugar aqui tá mais limpo, ó, tá mais sossegado. Aqui eu posso ficar na minha zona de conforto, e eu aqui na minha zona de conforto, eu sei que eu não vou passar por isso. Agora você não. Você que é o escolhido, você que é a escolhida, você que tem a unção, você que foi chamada por Deus, você que se vire. Eu não. Eu quero apenas servir a Deus, né? Servir a Deus, o meu alvo é Cristo, glória a Deus, aleluia. Mas remar junto, em meia tempestade, são poucos, e muitos pulam desse barco. Agora a você Deus está dizendo, não pule. Não pule desse barco, permaneça. Porque nunca abandone o barco. Nunca. Simplesmente porque para fugir da tempestade. Por que será que Deus está trazendo nesta tarde, esse momento, uma palavra, sabe, sobre você sabia dessa forma? Você vai descobrir já já. E acredito que você já está assimilando muita coisa que o Espírito Santo está fazendo você pensar e refletir. Gente, só faça isso de fato, sair, pular, aleluia, se você estiver debaixo de fato de uma orientação divina, muito clara. Por que eu falo isso? Vamos pegar o exemplo de Pedro. Pedro desceu do barco para caminhar sobre as águas, por quê? Porque o Mestre Jesus o autorizou. Se Jesus não te autorizou, não pule e nem saia. Você pode se afundar de vez e talvez você não tenha chance de ser salvo ou salvo. Mateus capítulo 14, verso 28 e o verso 29 traz a alusão do que eu estou falando agora. E outra coisa importante para fechar. Obedeça em nome de Jesus. Obedeça ao Senhor Jesus. Toda a vida cristã de um discípulo deve ser vivida em obediência a Cristo. Em ambas tempestades, os discípulos haviam entrado no barco por ordem do Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, 22 e Marcos 4, 35. Eles estavam, gente, sobre a ordem de Cristo. Gente, o que agora eu aprendo, tiro, vou extrair de tudo isso hoje nesse Você Sabia? Vamos lá? Então vamos fechar aqui. Bom, se estamos obedecendo a Cristo, se você está obedecendo a Cristo, e se estamos, por exemplo, na vontade de Deus, a tempestade, como? Sim, a tempestade que encontrarmos pelo caminho não vai te destruir, não vai nos destruir, repito, não vai nos destruir. Por quê? Porque Deus nos enviou para ela e não permitirá que eu e você venha a perecer. O próprio Cristo, oh glória a Deus, foi um exemplo de obediência no momento mais importante, gente, de sua vida. Ele disse ao Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua, como está em Lucas 22, 42. E Paulo, o próprio Paulo declara que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aprenda isso em nome do Senhor do Exército, para que você vença e seja mais que vencedor em Cristo Jesus.